especialmente para os alunos do Frei Gil, primeiro ano. Então, 1A, 1B, 1E, 1D, 1F. Abração para todos vocês. Vamos continuar aí com as nossas estudos. Nós começamos na aula passada falando aí sobre o que é história, né? E verificamos aí uma série de situações referentes aí ao que é história, o seu conceito. História é a ciência humana que estuda a sociedade e a cultura ao longo do tempo. Nós dividimos esse conceito aí em vários pedaços, analisamos e chegamos finalmente ao diferencial da história. O diferencial da história é que ela estuda sociedade e cultura dentro da questão do tempo. Tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar um pouquinho e pensar na história da própria história. Tá? Quando o pessoal começou a fazer história, lá na antiguidade, né, dizem que Heródoto, um pesquisador grego, aí era o pai da história, né? Ele escreveu um livro com esse nome, História, denominando aí a ciência, essa disciplina. Ele contextualizava para onde ele ia, para onde ele viajava, informava as pessoas como era o local e depois ele dizia por que era daquele jeito. Você veja que a história, desde o começo, tem essa questão de aplicabilidade ao presente, né? Então, por exemplo, ele estava no Egito, aí dizia para o pessoal lá da Grécia, pessoal, aqui no Egito tem um negócio de umas pirâmides, né? E o pessoal, então, ficava curioso, pirâmide, que é isso? De onde veio isso e tal? O pessoal, e ele ia contar, olha, 2000 anos atrás, no tempo dele, né? 2000 anos atrás, o Egito tinha uns reis e eles pensavam na vida eterna, na vida após a morte, que iam voltar a viver de novo, e aí queriam deixar os seus bens, sua família, todo mundo enterrado no mesmo local para quando eles voltarem à vida, inclusive preservando o corpo, etc. Então construíram as pirâmides, que eram grandes túmulos. Então, pessoal, a história, desde o Heródoto, ela sempre teve um pouco ligada com a questão da teologia, do sobrenatural, explicações sobrenaturais sobre as coisas. Então, sempre tem muita mistura. Você vai, por exemplo, Guerra de Troia, né? Aí o pessoal escreve lá sobre a Guerra de Troia e na Guerra de Troia tinha, do lado grego, um semideus, que era o Aquiles, o cara que era invulnerável, só podia ser morto, um ponto vulnerável dele era o calcanhar. Então, a história sempre tinha esses vínculos com a teologia, a explicação sobrenatural. Mas, quando chega no século XVIII e a ciência se institui, a própria história se questiona. Tá? Nós precisamos construir uma história de forma científica, uma história que não seja baseada em sobrenatural, né? Então, como fazer isso? E aí, de cara, os historiadores já se dividem, né? Então, os primeiros historiadores foram buscar lá na sociologia e na filosofia ideias de como construir uma história de forma científica, né? E foi então aí que a história teve sua primeira grande divisão. Os primeiros historiadores eram positivistas ou marxistas. Né? Os positivistas se baseavam nos estudos do sociólogo francês Auguste Comte, bacana aí a pronúncia do francês, e eles procuravam então estabelecer o que era a verdade na história. Olha, nós temos que fazer uma história científica, ela tem que estar preocupada com a verdade. E nesse negócio de procurar a verdade na história, eles preferiam que contar a história com muita objetividade, ou seja, ir direto ao ponto. Daí vem o nome, né? Positivista. Aqui no Nordeste a gente usa muito essa expressão para quem é muito direto, quem não fica com arrudeio, né? Então, fulano é positivo, diz na cara logo o que tem que dizer, sem ficar arrudeando, né? Outras pessoas podem ser mais prolixas, tá? Aquele negócio da linguagem prolixa. Mas o positivista é mais objetivo. O negócio de linguagem prolixa, a gente lembra
dos provérbios na linguagem prolixa do Milor Fernandes, né? Ele escreveu os provérbios na linguagem prolixa, dizendo assim, por exemplo, de unidade de cereal em unidade de cereal, a ave de crista carnuda e asas largas da família das galináceas abarrota a bolsa que existe pela dilatação do seu esôfago. É uma linguagem meio rebuscada demais, muito prolixa, e o cara podia ter falado isso em linguagem positivista, objetiva, dizendo assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Pronto. Né? É uma qualidade dos positivistas, ser direto, objetivo. Né? O foco deles, então, eram três. Né? O fato histórico, a data e os personagens, né? Considerando fato histórico aquelas coisas que fossem de fato importantes e relevantes. Né? Nada considerado assim só a coisa que fosse considerada importante. E para se considerar importante, eram coisas com gente importante, que mexesse com muita gente ou que mudasse alguma coisa aí na política e na sociedade. Né? Então, outra característica básica dos positivistas era esse negócio dos documentos escritos. Para eles, só era válido se fosse baseado, qualquer conhecimento só tinha validade se fosse baseado num documento escrito. Hoje se critica muito essa visão positivista da história. Por quê? Porque ao ser objetivo, se deixa muita coisa sem analisar, né? Fica muito resumido demais e isso pode servir a alguns interesses. Tem gente que pode preferir uma história assim para esconder determinada verdade e não quer que o povo saiba. Então, nós vamos ser bem resumido, objetivo, não vamos ficar com análises subjetivas, porque pode aí correr algum erro nessa análise, né? Então, vamos ler o preto no branco, né? Só que aí você pode, alguém pode manipular essa história para servir aos seus interesses, escondendo coisas realmente que sejam relevantes para o conhecimento do povo. Outra crítica que se faz em relação à questão desse foco aqui nos fatos, datas e personagens. Né? Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, mas foi só ele que tomou essa decisão. Por que para a história vai entrar o nome dele como grande realizador? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Quer dizer, ele chegou aqui sozinho num barco, sem ninguém, não tinha um marinheiro, não tinha ninguém com ele. Por que a história tem que ser contada com o nome de quem manda, de quem está em cima, de quem realmente tem o poder lá em cima das coisas? Então, a gente precisa ter essa visão de que a história está para além desses personagens isolados. Né? Documentos escritos é uma coisa até razoável. Tem que ter um documento escrito oficial do governo, um documento lá do cartório, um documento das escrituras, documento das leis, das coisas oficiais, tudo beleza, mas existem documentos que podem ser forjados ao interesse do governante titular, especialmente quando é mais antigo, né? Então, são críticas que se fazem ao positivismo. Um outro pensador do século XIX, Karl Marx, ele, apesar de não lidar diretamente com a história, mas suas ideias influenciaram alguns historiadores, né? Então, os marxistas, eles também procuram conhecer a verdade na história, mas eles usam mais subjetividade do que os positivistas. O foco dos marxistas não é nem fato, nem data, nem personagem. Eles têm uma ideia do negócio chamado modo de produção. Modo de produção. Depois a gente vai desmiuçar isso aí com mais detalhes. O fator determinante que faz a história mudar são as necessidades. E, geralmente, os marxistas focam nas necessidades materiais, econômicas, financeiras. Para isso, essa é a mola que move a história, o interesse econômico. Eles elaboraram um conceito sobre um negócio chamado contradição interna, que é um conceito que a gente tem que refletir mais. Né?
E contradição interna assim, contradição é uma coisa que bota aí duas coisas uma contra a outra, né? Mas ao mesmo tempo estão juntas. Então se contradiz. Uma diz o contrário da outra. Então, os modos de produção para os marxistas, eles têm uma contradição intrínseca em si mesmo. Ao mesmo tempo que eles trabalham para conquistar uma coisa, para satisfazer uma necessidade, eles vão chegar num momento em que, ao satisfazer aquela necessidade, acaba com tudo, né? Então, a contradição interna de um modo de produção é a sua busca e o seu final, né? É o seu porquê que existe e o porquê que acaba, né? Então, por exemplo, vamos colocar a questão das sociedades primitivas. Sociedades primitivas, a coisa mais importante para eles era o que comer. Esse era importante. Então, tem que sobreviver. Então, a gente precisa comer, se alimentar. Quando eles descobriram uma maneira de se alimentar de forma satisfatória, que foi a agricultura, acabou aquele modo de produção primitivo, de caçadores e coletores. A sociedade, então, vai começar um processo de mudança acelerado para outro modo de produção. Ou seja, eles viviam por uma coisa e, ao alcançar aquela coisa, tiveram que mudar tudo na sua sociedade, né? Um conceito também caro aos marxistas é a questão do seguinte, conflito de classe. Quer dizer, as pessoas são divididas. Existem classes e tem interesses em cada classe. Cada uma se move aí conforme os seus próprios interesses, tá? Esses interesses são contraditórios e as pessoas vão brigar aí uns contra os outros para impor o seu interesse às demais categorias, tá? Então, sistematizando essa história, então, vou dar um exemplo aqui. Os positivistas poderiam escrever a história da seguinte forma. No dia 7 de setembro, está aqui a data, né? D. Pedro I, o personagem, proclamou a independência do Brasil, fato histórico. Os marxistas já contariam essa história de forma totalmente diferente, né? Eles diriam assim: a inserção do Brasil no mercado global mercantilista, na condição de reino, em substituição à condição colonial, aumentou muito os lucros da nossa elite latifundiária, escravocrata e monoculturista, tá? Acossados pela corte portuguesa, que objetivava a volta do pacto colonial. E atendendo aos interesses dessa categoria, a família Orleans e Bragança promoveu a independência do Brasil, que na prática não alterou a estrutura social, política e econômica do país. Então, essa questão ficou bem, né, prolixo mesmo, né? Com muitas palavras aqui que precisam ser analisadas, estudadas, entendidas, mas ela faz um estudo mais profundo da coisa, né? Não ficou só nos fatos, na data, nos personagens. Fazer história para os marxistas é você ir fundo mesmo nos interesses que estão movendo as pessoas na história, né? Então, ele não fez referência à data, o texto revela interesses econômicos das classes sociais dominantes, orientando os fatos e como isso interfere na configuração e desconfiguração do modo de produção hegemônico, né? Caso aqui, o Brasil se inserindo no modo mercantilista, não na condição de colônia, mas na condição de reino. Então, isso é uma situação que vai estar bem discutida aí pelos marxistas nessa questão, né? Então, pessoal, nessa questão ainda de positivismo e marxismo, existe uma sistematização da história no tempo, né? Os marxistas têm uma divisão de história ao longo do tempo diferente dos positivistas. Essa aqui está mais convencionada. Nos livros, geralmente, você vai encontrar esses termos aí. Pré-história, do surgimento do homem até a invenção da escrita, aproximadamente do ano 3.500 a.C. Idade Antiga, da invenção da escrita até a queda de Roma, quando 476 d.C. Idade Média, da queda de Roma até a queda de Constantinopla, 1453. Idade Moderna, da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, 1789. Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até os dias de hoje. Você vê aqui presente sempre fatos e datas como coisas importantes para dividir a história ao longo do tempo, né? Já os marxistas têm uma divisão de história um pouco mais elaborada,
Então, você tem a sociedade de caçadores e coletores, sociedade de agricultores e pastores, sociedade teocrática, sociedade escravista, sociedade feudal, sociedade mercantilista, capitalista, socialista e comunista, né? Você percebe que aqui a coisa é mais pelo que o pessoal fazia para sobreviver, né? Então, de uma sociedade simples de caçadores e coletores até uma sociedade complexa aqui, capitalista e socialista. Os marxistas, lá do seu início, eles acreditavam muito na evolução social, ou seja, que as sociedades iam evoluindo de uma para outra, né? Passando assim até chegar à sociedade capitalista e depois à sociedade socialista. E esse processo seria natural, iria acontecer naturalmente, era uma evolução da sociedade, né? A queda do comunismo na Europa barrou um pouquinho essa ideia aqui, porque era uma sociedade capitalista, virou socialista e depois voltou a ser capitalista de novo, né? Então, isso aí hoje está sendo repensado, sendo discutido. Esse negócio de positivista e marxista hoje está muito junto, misturado, né? O pessoal não tem mais um historiador 100% positivista, nem um historiador 100% marxista. A gente 50% uma coisa, 50% outra, ou 30% uma coisa, 70% outra, e aí a coisa você vai realmente tendo um pouco mais de liberdade sobre isso aí. Tá? Bom, o pessoal da história aí sempre pergunta para a gente, o pessoal sempre quer saber um pouco sobre essa questão da origem da vida, né? Então, sempre quando a gente está falando sobre a história, o começo da nossa história, o pessoal quer saber sobre a origem da vida e do ser humano. A ciência, ela tem trabalhado isso de várias formas. Aí o pessoal às vezes diz assim, não, tem a explicação científica e a explicação da Bíblia. Bom, a explicação da Bíblia é uma explicação teológica, é uma explicação que depende de crença. Então, nós não vamos analisar isso aqui, porque a história é científica, a história não estuda crença, no sentido de basear seu estudo na crença. Então, a Bíblia é para você acreditar. Eu acredito na Bíblia, mesmo, se você acredita ou não, e é uma questão pessoal de cada um. Então, a história, ela tentou explicar a questão do surgimento da vida e do ser humano de várias formas, né? A gente chama isso aí de evolução do próprio evolucionismo, né? Então, lá na época ainda dos primeiros filósofos, Aristóteles, aqueles caras lá da Grécia Antiga, eles tentaram explicar o surgimento da vida por um negócio chamado geração espontânea, ou seja, a vida surge espontaneamente aí do nada, né? Ou seja, a partir de alguns tipos de, de coisas que existem, surgem outros. Por exemplo, uma roupa suja, com resto de alimento, num canto escuro do quarto, úmido, aí vai surgir ratos. Então eles diziam, do nada surgiu o rato. Então era uma explicação até meio ingênua, né? Mas a galera viu os ratos ali, de onde é que veio esses ratos? Veio aí da junção desses elementos. Roupa suja, resto de alimento, um quarto escuro, isolado na sala, então úmido, e aí os ratos surgem, né? Então, no século, não me lembro se é o século 17, por aí assim, teve um pesquisador italiano, parece que é Francisco Redi, também não lembro direito o nome dele. Ele fez uma pesquisa com vários pedaços de carne, isso aqui é bem científico, né? Porque o cara vai testar. Então, geração espontânea, beleza. Olha lá, da carne em putrefação vai surgir moscas. Aí ele fez uma pesquisa. Será que é isso mesmo? É da carne em putrefação que surge moscas? Aí ele tampou o vidrinho aqui, ó, com a rolha de cortiça, né? Vedou o frasco. E aí não teve mosca. Aí o pessoal disse, não, é porque tem que juntar os elementos aí. Tem a carne em putrefação, mas tem um elemento importante que é o ar. Então você tem que deixar entrar o ar. Aí ele botou uma gazezinha aqui. E aí, novamente, não surgiu moscas aqui na carne, né? As moscas, depois o pessoal verificou que é uma questão uma metamorfose, né? Das larvas. Então, eles botam as larvas no objeto em putrefação e aí essas larvas vão se desenvolvendo e vão virando moscas, tá? Então, não tem do nada. Veio
de um outro organismo vivo. Então, toda a vida só vem de um organismo vivo, era um princípio que foi desenvolvido aqui nessa pesquisa, né? Depois veio o Lamarck, um cara bem bacana aí na ciência, né? E ele tinha a questão do adaptacionismo, lei do uso e desuso. Então, se você usar uma coisa continuamente, essa coisa vai se desenvolver mais, né? E ele até tinha razão em algumas coisas, mas o adaptacionismo, o exemplo que ele usava mais clássico era esse da girafa, né? Então a girafa tinha um pescoço curto, mas aí de tanto se esticar para pegar comida nas árvores mais altas da savana, acabou esticando o pescoço e aí surgiu a girafa como ela é hoje, né? Bom, essa ideia do Lamarck, aqui eu estou explicando bem de forma simples, tá, gente? Isso aqui é mais complicado. Mas a ideia dele foi desmistificada aí, porque a genética diz que características adquiridas não são herdadas. Tá? E foi Charles Darwin o cara que trouxe uma explicação mais razoável para a evolução, né? Que seria a seleção natural das espécies. Né? Então, se tinha esses tipos de animais aqui, porque eles não davam conta de comer dessas árvores mais altas, eles não sobreviviam. E aí morriam, entravam em extinção, só sobrevive quem está mais adaptado à natureza. Né? Então, uma coisa importante sobre Darwin é que ele não debateu sobre variabilidade das espécies, evolução fora da espécie, né? Sempre é dentro da espécie. O número de organismos de idade adulta sempre decresce, a luta pela sobrevivência, seleção natural, adaptação dos padrões mais vantajosos para viver naquele ambiente é o que faz a evolução acontecer. Então, essa ideia dele chama teoria da seleção natural das espécies. Tá? Foi a ideia que mais prevaleceu até os dias de hoje. O negócio hoje, o que é que a gente, quando fala em evolução, a galera se exalta, o pessoal fica falando aí sobre o homem veio do macaco, né? O homem veio do macaco. E, rapaz, esse negócio é uma fuleiragem mais horrível do mundo. Não tem esse negócio de homem veio do macaco, tá? Não existe isso. Cientista nenhum jamais falou sobre isso. Isso não é uma confusão e muitas vezes provocada por imagens, né? Eu detesto esse tipo de colocação bem aqui, ó. Quando os livros, para mim, o livro de história que traz essa imagem aqui, descarto na hora de escolher um livro didático que fala sobre evolução e aí traz essa imagem aqui. Porque a imagem fica passando a ideia de que esse aqui se transformou nesse, que esse se transformou nesse, e aí um vai se transformando no outro. E não é essa a ideia da seleção natural. Tá? A ideia da evolução não é essa. Tá? A ideia é de que ao longo do tempo existiram vários hominídeos e que alguns, por serem mais adaptados, esse aqui por usar o Homo sapiens, por usar mais a razão, o raciocínio, ser mais habilidoso para sobreviver, sobreviveu. Os outros estavam mais despreparados aí, né? Morreram, foram extintos ao longo da história, né? Não sobreviveram. Então, a teoria da evolução se aplica mais dentro desse contexto aqui da árvore filogenética. É assim que se chama esse negócio aqui, a árvore filogenética, né? Em que divide os seres vivos por vários ramos dessa árvore aqui, né? Então, aqui está o reino animalia, né? Tem aí todos os tipos de animais aqui. Dentro desse galho aqui da animalia, tem um ramo aqui que é do pessoal aí dos primatas, né? Então, esses mamíferos aqui, que são dos primatas, é que tem o ser humano, né? Então, o ser humano aqui, ele é uma parte desse ramo aqui, né? Então, a teoria da evolução não fala que um veio do outro, eles estão como galhos diferentes de uma árvore aí que vem em processo evolutivo desde
milhões e milhões de anos. Então, a ideia da evolução não é que o homem veio do macaco. Essa ideia é totalmente absurda, apócrifa. Não existe nenhum livro, não existe nenhum pesquisador, historiador, biólogo, ninguém que fala sobre isso, tá? Isso é boato, é fake news histórico, né? Então, a galerinha gosta de ficar colocando isso para desfazer da ciência, né? Para desfazer da explicação, para ironizar, para ridicularizar. Então, não sei o que, o homem veio do macaco, né? E fica com essas piadinhas, essas coisas todas, né? Então, a coisa é muito mais complexa, demanda mais estudo, demanda muito mais explicações. Então, a evolução, ela é uma teoria, também é importante a gente colocar isso aí, lembrando lá daquele processo histórico, científico, aliás, é uma explicação teórica, tá bom, gente? Boa. Então, não vamos esquecer desse detalhe, tá? Aqui ainda não é uma tese, a evolução não é uma tese. Tem mais de 200 anos, acho que até que a humanidade deveria ir procurar outras explicações, mas até agora essa é a única explicação cientificamente provável, tá? Que pode ser provado em um dia. Não tem nada provado, mas que pode ser provado dependendo aí de novas descobertas. Valeu, um abração, vamos continuar estudando. De boa. Ha.